Para a gente entender a fundação de uma nação inteira, a gente precisa voltar para a história de 12 irmãos. Eles eram os filhos de Jacó, que também era chamado de Israel. E os descendentes deles formariam as 12 tribos que se tornaram a base de tudo o que viria a seguir. E olha, não era só uma questão de família, sabe? Essas linhagens se tornaram a base política, espiritual e militar da antiga nação hebraica. Cada uma dessas tribos carregavam um destino, uma bênção e uma identidade única que acabou moldando a história para sempre. O famoso historiador Flávio Joséfo chegou a descrevê-las como a espinha dorsal da sociedade. Mas o interessante é que essa história é vista por várias lentes, né? Tem a histórica, que analisa os fatos, a rabínica, que vai atrás das dimensões espirituais, e a teologia cristã, que enxerga nelas símbolos proféticos. Hoje, a gente vai explorar um pouco de cada uma. Vamos começar pelo começo, então. O primeiro grupo de tribos, com seus destinos bem únicos e, muitas vezes, totalmente opostos, que meio que deram o tom para todo o resto da nação. O primeiro da lista é Rúben, o primogênito. Ele tinha, por natureza, o direito de liderar, mas acabou perdendo essa honra. Na visão rabínica, ele é visto como um símbolo de arrependimento, até porque ele tentou salvar o irmão José. Já para os teólogos cristãos, a história dele é um baita exemplo de como privilégios podem ser perdidos. Depois vem Simeão, que significa Deus ouviu. Ele era conhecido pelo temperamento, digamos, intenso, especialmente naquela história em que ele vinga a honra da irmã Diná. Uma curiosidade rabínica bem legal é que mais tarde a tribo de Simeão foi praticamente absorvida pelo território de Judá. Agora, a história de Levi é bem diferente. Eles não receberam um grande território para a agricultura. Em vez disso, o destino deles foi outro. Se tornaram a tribo sacerdotal dedicada ao serviço sagrado para toda a nação. E a de Levi, que vieram figuras centrais como Moisés e Arão. E aqui a gente vê uma virada de roteiro e tanto, né? Enquanto Rúben, o primogênito, perde seu status, é Judá, o quarto filho, que sobe e se torna a tribo mais influente de todas. Judá se tornou o epicentro do poder. Era, segundo o historiador Joséfo, o centro político da nação. Foi dessa tribo que saíram os reis Davi e Salomão. E, curiosamente, é da palavra Judá que vem o termo judeu. E, claro, na tradição cristã, é também a linhagem de Jesus. Beleza, agora a gente vai passar por um grupo bem diverso de tribos, cada uma com sua identidade principal: os guerreiros, os sábios e os comerciantes. Dan, que significa juiz, era uma tribo de guerreiros e estrategistas de primeira e foi o lar do famoso Sansão. Um fato que gera muita discussão até hoje é que em algumas listas proféticas o nome de Dan simplesmente não aparece, o que, claro, causa debates teológicos intensos. Naftali era a tribo da agilidade. O próprio Jacó os comparou a uma corça solta, sabe? Para os teólogos cristãos, o território de Naftali, lá na Galileia, tem um significado super especial, porque é associado ao início do ministério de Jesus. Gade, um nome que pode significar tropa, já entrega tudo, né? Era famosa por seus guerreiros valentes. Eles ficavam a leste do Jordão e sua força militar foi muito elogiada pelo historiador Joséfo. Azer era a tribo da prosperidade, da fartura. O nome já diz tudo, feliz ou abençoado. O território deles era tão fértil, principalmente em azeite, que os rabinos antigos diziam que Azer produzia comida para abastecer as outras tribos. Agora, Issacar. Essa era a tribo dos estudiosos, dos pensadores. Eles eram conhecidos pela sabedoria e, como dizem as crônicas, por serem homens que sabiam discernir as épocas. Um verdadeiro símbolo de discernimento espiritual. E para fechar esse grupo, temos Zebulon. Como ficava perto do mar, essa tribo estava super ligada ao comércio e às rotas de mercadores. E eles tinham uma parceria bem famosa com Issacar. Um cuidava do comércio, enquanto o outro se dedicava ao estudo. Bem interessante essa dupla. Agora a gente chega em dois casos únicos, que mudam um pouco a conta. As heranças dos dois últimos filhos de Jacó, José e Benjamim, que foram bem extraordinárias. José é um caso à parte. Ele não forma uma tribo só. Na verdade, seu legado foi tão importante que ele recebeu uma porção dupla através dos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Cada um deles se tornou patriarca de uma tribo própria. Isso explica por que, às vezes, as listas das 12 tribos parecem ter nomes diferentes. E chegamos em Benjamim, o caçula. Embora fosse uma tribo pequena, era formada por guerreiros ferozes e muito estratégicos.
Foi de Benjamim que veio o primeiro rei de Israel, Saul, e séculos mais tarde, segundo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Mas a história não acaba aqui. Na verdade, ela entra em um dos maiores mistérios da antiguidade. Qual foi o destino de muitas dessas tribos? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Lá no século VIII a.C., o Império Assírio invadiu o reino do norte de Israel. O resultado? 10 das 12 tribos foram conquistadas, exiladas e espalhadas pelo mundo. E o que aconteceu com elas virou uma busca que já dura milênios. E essa é a pergunta que fascina historiadores, teólogos e aventureiros há séculos. Onde elas estão hoje? Foram simplesmente assimiladas por outros povos? Ou ainda existem em algum lugar escondido? Claro, esse mistério todo alimenta debates até hoje. A tradição rabínica, por exemplo, debate o retorno messiânico dessas tribos. Já a teologia cristã discute o significado profético disso tudo e o papel que elas ainda podem ter no futuro. E assim, a saga das 12 tribos de Israel nos deixa com uma reflexão profunda. Será que a gente está olhando para a história de um legado que foi interrompido pela guerra e pelo tempo? Ou será que é uma profecia antiga que de algum jeito ainda está esperando para se cumprir? A resposta continua sendo um dos mistérios mais cativantes da história humana.